Vamos abrir suas Bíblias em Lucas capítulo 18. Que Deus possa falar aos nossos corações. Não minto, estou um pouquinho nervoso. É um texto já conhecido pela igreja, mas ele tem algo profundo para falar conosco aqui. E é exatamente esse o intuito da série. Então nós vamos tentar atrair aquilo que Jesus tentou falar naquela época e que Deus quer falar conosco hoje. Diz assim, a palavra de Deus, a partir do verso 9, tá? 18, a partir do verso 9. Diz assim: em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, em pé, fazia esta oração: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus, pois aqueles que se exaltam serão humilhados e aqueles que se humilham serão exaltados. Amém? Eu sei que a versão é um pouquinho diferente, mas creio que deu para nos seguir nessa leitura. E aqui a gente acaba de perceber que já no verso 9, Lucas já dá uma interpretação do texto, porque ele fala assim: olha só, Jesus fala para um pessoal que se achava melhor que os outros e desprezava essas pessoas, mas ele fala porque eles confiavam na sua própria justiça. Então, Lucas mesmo, ele já introduz a parábola falando que o grande propósito dela é falar sobre justiça. Isso é interessante porque na parábola anterior, que é a do juiz iníquo, também fala de quê? Justiça. E a justiça relatada aqui, ela é baseada na oração, porque o juiz, ele só atende a viúva porque ela insiste em falar com ele. E Jesus compara essa insistência, essa constância em ir até o juiz, de quê? De oração. É assim que a gente tem que conduzir a Deus e se achegar a Deus, numa constância em oração, mas isso fica para o próximo que vai falar do juiz iníquo. Mas Jesus, na mesma passagem, ele para e começa a falar para algumas pessoas que estavam ali, que elas confiavam em si mesmos e que desprezavam outras pessoas. E aí, ele conta a seguinte parábola, e eu quero que os irmãos percebam algumas coisas. 2 homens foram ao templo orar. 2 homens estavam de pé. 2 homens estavam em lugares separados. Os 2 homens desceram da oração, mas somente um foi justificado. Então a gente primeiro tem que perceber que eles estavam no templo e havia dois horários de culto a qual eles podiam estar no templo, o povo. Então um era pela manhã e um pela tarde. E esse horário era o horário do sacrifício. Então a gente deduz aqui que eles estavam no momento do sacrifício. Se era de manhã ou de tarde, Jesus não quis falar, mas eles estavam nesse momento. E aí, o sacrifício acontecia de que forma, o culto nessa época? Vinha o sacerdote, matava o animal, o sangue estava correndo sobre o altar, e o sacerdote entrava para o lugar santo, com o incensário e balançava o incensário. E quando as pessoas viam do lado de fora o incenso, a fumaça do incenso subir, elas poderiam começar a orar. E é nesse momento que começa a história de Jesus aqui. Quando o incenso está subindo
e eles podem começar a orar, porque eles estavam sendo espiados pelo sangue do animal, e agora eles estavam próximos de Deus, que era essa a intenção. E aí eles começam a orar, e a primeira coisa que Lucas nos mostra é que havia um fariseu. E como é que esse fariseu estava? Em algumas versões falam que ele estava sozinho e orava consigo mesmo. E é engraçado que ele estava sozinho. Uma pessoa que está sozinha, e nesse texto aqui, eles estão no templo, no momento de culto. Está todo um povo em volta deles. Como é que ele estava sozinho? Isso quer dizer então que esse fariseu, ele quer se excluir daquele povo. Ele quer se colocar num lugar à parte daquele povo. Ele quer tentar de alguma forma ser a referência de alguma coisa. E o que mostra aqui é justamente isso. E na tradução original, fala que ele conversava consigo mesmo, não era consigo mesmo, mas ele falava alto, que era assim que é a oração dos judeus, como se estivesse conversando consigo. E aí você percebe que a oração dele é como? Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como essas pessoas. E agora você imagina a cena. Ele está parado num lugar de destaque, que é isso que ele estava. E ele está falando, Senhor, muito obrigado por eu não ser como essas pessoas. Só que essa oração não é baixa. Ela é em voz alta. Ela é em voz alta. O que mostra aqui é que na realidade o fariseu queria se destacar. E quantas pessoas dentro das nossas igrejas estão querendo se destacar? E o pior, tem uma máxima das vendas que fala que a melhor coisa para eu dar qualidade ao meu produto é denegrir o produto do outro. Então, aquele cara que quer vender uma matrícula de curso para você, o curso dele é o melhor. Tem os melhores equipamentos, tem, sabe, os melhores professores, e ele compara o curso dele com o curso de outra escola. Ele vai falar, não, porque lá não tem esses mesmos computadores daqui, aqui é Mac, lá é qualquer outra marca lá. Não, aqui tem os melhores professores formados em tais instituições. E aquele lá não, aquele lá é qualquer professor que fez um cursinho aí da aula. Então, a melhor tática para eu favorecer o meu produto é denegrir o do próximo. E é exatamente isso que o fariseu está fazendo aqui. A melhor forma de ele se engrandecer é o quê? Falar mal do meu próximo. E eu acho que os irmãos já viram algumas pessoas fazendo isso. Eu particularmente, vejo, até jovens mesmo dentro de púlpito, em cima de púlpito, mandando indiretas de púlpito. Às vezes alguns pastores sabiam de algo que estava acontecendo com alguns irmãos da igreja, e no púlpito começava a jogar as indiretas ali. Vamos falar o que está acontecendo indiretamente, eu não preciso falar. E aí acaba que aquele pastor parece que virou o santo, enquanto os irmãos que estão na plateia agora são os condenados, os ímpios, os injustos. E o engraçado é que esse fariseu está fazendo justamente isso. Ele está olhando para aquele povo e orando. Ó, presta atenção, ele não está falando com Deus, ele está orando consigo mesmo. Prestar atenção nisso? O que Jesus está falando aqui é que esse tipo de palavra, esse tipo de oração, não é a oração verdadeira. É isso que Jesus está falando aqui. Aquela oração que oprime ao meu próximo, não é a oração que Deus pede. Mas já imaginaram quantas vezes a gente já fez isso? A gente de vez em quando faz isso indiretamente. Indiretamente. Às vezes sem querer. Eu já vi gente... eu já vi, pelo menos jovens, eu não sei se isso acontece com os adultos, né? Mas já vi jovem orando por uma menina que já estava namorando. É complicado para eu entender algo desse tipo, mas eu já vi. E o que eu falo para uma pessoa dessa? Olha, sua oração não é de Deus, e Deus não está escutando essa oração. Mas
Parece bobo, mas é algo horrível no âmbito espiritual. E Jesus está mostrando para esse povo aqui justamente isso. Há um cara que está desprezando os outros, que está oprimindo outras pessoas, que está defamando outras pessoas para se engrandecer. E isso acontece, seja nos líderes que às vezes falam diretamente, ou seja nas menores pessoas, né, entre aspas. O que Jesus está mostrando é de um cara que tinha o conhecimento da lei, que sabia que a oração dos judeus, ela começava com um agradecimento pelas dádivas do Senhor, que o Senhor tinha dado. Ela se desenvolvia nas petições das suas necessidades. Lembra do Pai Nosso? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos o pão nosso. Começou com louvor a Deus, com agradecimento a Deus e logo depois a petição pelas minhas necessidades. O próprio Cristo ensina isso na sua oração. Só que aqui ele nem agradece a Deus e não pede nada também. Vocês perceberam isso? Olha isso no versículo 11. O fariseu em pé fazia esta oração: eu te agradeço, Deus, porque eu não sou como essas pessoas aí. Cadê o louvor a Deus? Cadê o agradecimento pelas dádivas que Deus está concedendo para esse cara? Não tem. A única coisa que ele agradece é pelo quê? Porque eu não sou roubador, porque eu não sou trapaceiro, que eu não sou adúltero como essas pessoas aí. E outra, Senhor, muito obrigado por eu não ser como esse publicano. Muito obrigado, Senhor. Te agradeço porque eu não sou que nem esse publicano aí. Porque na cabeça do fariseu, ele queria entender o que acontecia na época. No momento no ambiente onde estava o templo lá, no meio do culto, esses ímpios aí, vou dizer assim, eles não poderiam ficar no meio ali onde estava o povo. Eles teriam que ficar no portão leste, se eu não me engano. E aí, creio eu, e é o que a gente deduz pela parábola, é que ele estava pensando e tentando entender por que aquele publicano, aquele cobrador de impostos, aquele traíra, o que ele está fazendo no meio da gente aqui orando? Ele está se achando digno disso? Ele não lembra da mar da lei, não lembra do que ele faz? E ele está olhando para esse cara e falando: Senhor, eu te agradeço. E percebe que as palavras que ele fala antes já falam do próprio publicano, porque ele vai falar assim: Senhor, eu te agradeço porque eu não sou roubador. E o que acontecia com os publicanos? Muitas vezes eles cobravam a mais. Para quê? Para que o imposto de Roma fosse e eles ficassem com uma parte, com o lucro em cima daquele imposto adquirido. Então eles roubavam do povo de Israel. Daqueles trapaceiros, porque isso é uma trapaça. Só que daqueles adúlteros. O publicano não deixou de adorar a Deus. Afinal, ele estava ali no templo adorando a Deus. Ele também, o texto pelo menos, não fala que ele estava adulterando a sua esposa. Então, o adúltero veio da onde aí? Então a gente percebe que na realidade a oração da pessoa revelou mais da pessoa do que ela queria. Porque ela mostrou aquilo que se passava no coração do fariseu. Vocês já perceberam ou já pararam para pensar naquilo que você está orando? Porque aquilo que você ora revela quem você é. A oração desse fariseu revelou que o coração dele é todo amargurado. E mostra mais ainda que ele julga as pessoas por qualquer coisa, mesmo que as pessoas não sejam aquilo. Será que a gente tem feito isso? Para pensar, você já, com certeza isso aconteceu com vocês, ou foi só comigo. Você não foi com a cara da pessoa, na primeira, você fala com a pessoa estranhamente, e você deduz que a pessoa seja aquilo que você acha. Normalmente isso acontece com mulher. E eu falo porque eu estudei na minha sala, na escola, eu estudei com 30 mulheres assim, né? E acontecia isso direto entre elas e as professoras. Então a professora achava que a menina era uma coisa e a menina achava que a professora também era aquilo.
E esse choque só quebrava com o passar do tempo, que cada uma ia conhecendo a outra verdadeiramente. Aquela rixa que tinha de início se quebrava. Só que o que acontece com o fariseu aqui é que ele não quer convívio. O que acontece com esse fariseu aqui é que ele não quer proximidade, por isso que ele está distante. Ele está longe e parece que ele está pelo menos perto do altar, que era para onde o povo se virava. Porque o que me parece é que ele está em lugar de destaque, falando alto para ele mesmo, não era para Deus, pode ser para qualquer um, menos para Deus. E falando isso das pessoas. Sabe, amados, eu particularmente ia ficar muito constrangido. Imagina alguém subir no púlpito aqui, todos nós estamos sentados aqui, e a pessoa começa a acusar, começa a falar, você que é pecador disso, você que é pecador daquilo. Irmão, a gente pode não estar nem em pecado, mas a gente começa a pensar, meu Deus, o que eu fiz hoje? Porque parece que tem alguma coisa. A pessoa arranja pecado e coloca estima de impureza em nós, de uma forma que a gente acaba acreditando. É aquele famoso ditado, né? Aquele que mente e continua mentindo, porque uma hora a mentira dele vai virar verdade. Sabe, o que o fariseu está fazendo é justamente isso. E o pior, ele está tentando se engrandecer, porque ele acha que está chegando próximo de Deus, tanto que ele fala assim, eu te agradeço, porque eu não sou como essas pessoas aí. Ele está falando assim, eu sou perto do Senhor, porque eu não sou que nem essas pessoas. Eu me aproximo e estou mais juntinho com o Senhor aqui, porque eu faço tudo o contrário que essas pessoas. Porque ele vai continuar falando aí, porque eu não sou como essas demais pessoas, desonestas, pecadores, e com certeza eu não sou como esse cobrador de impostos. E aí ele fala, eu jejuo 2 vezes na semana. O único jejum que se pedia para os judeus era um só. Se eu não me engano, eu esqueci agora o nome hebraico. Estava na cabeça aqui, eu esqueci. Mas era um jejum que seria do dia todo. Yom Kippur, lembrei. Ele seria do início se eu não me engano, do início da manhã até o pôr do sol. O pôr? Da noite até o fim do outro dia. Então, ele está falando que ele fazia esse tipo de jejum 2 vezes na semana. Isso quer dizer que, primeiro que ele prejudica a saúde com isso é certo, mas ele se sentia mais santo porque ele praticava uma coisa maior que as outras pessoas. Então vamos dar um exemplo, irmãos. É porque eu canto no culto de quarta e de domingo, eu sou mais santo que os irmãos. É porque eu prego na segunda e na quarta, que eu sou mais santo que os irmãos. É porque eu chego cedo no culto, ajoelho e começo a orar, que eu sou mais santo daquele irmão que acaba chegando atrasado e não tem tempo de se ajoelhar e orar calmamente. O que esse fariseu está falando é justamente isso. Eu jejuo 2 vezes na semana. Eu faço mais do que me pedem. Até porque ele vai falar, eu jejuo 2 vezes na semana e ainda dou dízimo de tudo que eu tenho, que eu ganho. Sabe como é que era o dízimo na época, irmãos? O dízimo na época era só para os alimentos agrícolas. Então era para alimento, 10% de toda a colheita, você vai lá e dava ao templo. Depois, e nessa época aqui, já viram que não era só mais de alimentos que estavam mais dizimando. Então começaram a dizimar de outros tipos de alimentos, não só de cereais, que era o pedido, mas começaram a dizimar outro tipo de alimento e outro tipo de coisa também. Mas isso não era todo mundo que fazia. Era alguns que tinham mais condições e eles doavam até mais. Só que esse fariseu aqui está jogando na cara do povo. É basicamente isso que ele está falando alto. Falando assim, eu, Senhor, dizimo parte de tudo que eu tenho. De tudo. Então, tipo assim, eu comprei um carro, eu dou o carburador para a igreja. Dá para entender isso? É de tudo que ele tem.
literalmente de tudo. Ganhei, eu dou 10% de tudo. Entendeu? Então eu comprei uma maçã, eu corto 10% da maçã e dou. Ele está falando que dava de tudo. O que ele está jogando na cara do povo é que ele tirava parte de tudo e fazia. Como se aquilo que ele fazia o levasse mais próximo de Deus. E agora Jesus para e contrasta a atitude desse cara com o publicano. E olha só, que Jesus fala aí no versículo 13. Jesus fala assim: mas o cobrador de impostos, o publicano, ficou à distância. Por quê? E ele complementa aí, ó, ficou à distância e ele não tinha coragem de levantar os olhos aos céus enquanto orava. Sabe, amado? Preste atenção. Ele se colocou à distância, se colocou um pouco longe do pessoal porque ele não se sentia digno de estar ali. Aquilo que o fariseu pensou, por que ele está aí? O publicano não estava sentindo aquilo ali. Falou, cara, não era por estar aqui, eu sei disso. Eu não me sinto digno de estar junto com o pessoal aqui no bolo para adorar, então eu vou ficar um pouco mais distante. E aí, nessa distância, ele não consegue nem levantar os olhos a Deus, aos céus. Para o judeu, a oração deles era assim, amados. A oração deles, quando era assim, ou é com as mãos levantadas aos céus, olhando para o céu e falando ao Senhor, ou era com as mãos cruzadas assim, sobre o peito, olhando para o céu e falando, porque eles oravam alto mesmo. O que mostra desse publicano é que ele faz tudo o contrário. Ele não olha para os céus porque ele não se sente digno de olhar para o Todo-Poderoso. Ele não fica junto com o pessoal orando ali. E outra, ele não está com as mãos cruzadas nem com as mãos assim. A Bíblia fala que ele está batendo no peito, socando o peito. Socando o peito. Isso tem um significado lindo, porque para o judeu, para o cara do Oriente daquela época, era horrível, era ofensivo para ele bater no peito. Sabe quantas vezes em toda a Bíblia isso acontece? 2 vezes. Nessa parábola e quando Jesus morre, que a Bíblia fala que a multidão voltou para casa batendo no peito. Esse sinal de bater no peito era um sinal de profunda aflição, de intensa tristeza. E a maioria das pessoas que faziam isso não eram homens, eram as mulheres, por serem mais sentimentais. Então, para aquele cara estar fazendo isso, primeiro, ele estava passando vergonha na frente de um monte de gente. Segundo, imagina o nível de tristeza que esse cara está passando dentro dele. É como se ele tivesse assim: Senhor, eu não sou digno de estar aqui, eu sei que eu não mereço estar aqui, por isso eu não vou ficar longe desse pessoal, eu não mereço poder nem olhar para o Senhor, nem olhar para os céus, porque eu sou todo errado. E ele bate no peito, falando: eu estou triste com aquilo que eu sou, eu estou mal com aquilo que eu faço, eu sei o que eu sei. Eu sei o que eu sou, eu sei o que me tornei. E quando ele bate no peito, o sinal para o judeu, do peito aqui, bater no coração, no peito, era falar que esse era o local que vinha todos os seus anseios pelo mal. Então ele está falando aqui, ó: Senhor, eu estou todo errado e eu sei de onde vem isso daí. Vem de mim. Eu sei que vem daqui. E eu bato aqui porque eu quero que isso saia de mim. Tanto que a oração dele é o quê? Tem misericórdia de mim. No original, não é nem misericórdia, é ser propício, ou faça expiação, porque ele estava na hora do culto, o cordeiro não tinha acabado de ser morto, o sacerdote não estava lá balançando o incenso,
Ele está falando assim: Senhor, está vendo o sangue daquele animal que está sendo escorrido lá? Que o Senhor possa limpar os meus pecados e que o Senhor possa entrar nesse lugar que anseia pelo mal e possa arrancar esse mal de mim. Esse cara é totalmente diferente do fariseu, porque enquanto o fariseu está tentando, pelas coisas que ele faz, se achegar a Deus, o publicano, ele está falando aqui, ó: Senhor, se for pelas coisas que eu faço, eu não chego aos teus pés. Se for pelas coisas que eu faço, eu não me aproximo do Senhor. Então eu sei que para eu me aproximar do Senhor, o Senhor tem que fazer alguma coisa por mim. Isso é difícil para a gente hoje, porque a gente acha que tem que... Já viu isso? Ah, o irmão está passando mal. Não, a gente tem que orar. Isso é falta de oração. O irmão não está orando direito. O irmão está desempregado. Isso é falta de oração. Tem alguma coisa errada? O irmão está em depressão. Falta de jejum e oração. Tudo é isso. Tudo é esforço, tudo é porque o irmão está se esforçando. O irmão está conseguindo um emprego. Não, o irmão está se esforçando. Mas a pessoa não sabe que o cara não tem dinheiro nem para procurar. Sabe, a gente tem essa variável de que aquilo que eu faço vai me aproximar de Deus. E as coisas que acontecem ao meu redor é culpa de quê? De eu não estar fazendo alguma coisa para me aproximar de Deus. E o que Jesus está mostrando aqui é totalmente diferente. Você só se aproxima de Deus se Deus fizer alguma coisa por você. Somente assim. E Jesus fala no final o quê? Olha só. E o cobrador de impostos foi justificado. Perceba, a expiação era para justificar o povo, para esse povo poder se chegar a Deus. Era isso que fazia a expiação, o sangue escorrendo do animal sobre o altar. O que o fariseu pediu não foi nada disso, que o fariseu não pediu nada. Agora, o que o publicano pediu foi justamente isso. O fariseu já se achava justo. E para quem se acha justo e santo, Deus não fala com essa pessoa. Sabe por quê, amado? Porque aquele que acha que já é bom, não precisa de ninguém que o faça bom. Sabe, a gente tem essa coisa, e a gente vê isso também um pouquinho na política. Sabe, porque o cara não rouba, porque o cara não adultera, ele é uma pessoa de bem, que a gente fala, não é? Só que ela deixou de fazer algum mal por causa disso? Ah, a pessoa não rouba, não adultera, mas fula a fila da lotérica. Ela fez ou não fez um mal? Ah, mas porque a gente chama ela pessoa de bem? Essa é a cabeça do fariseu. O fariseu está com isso na mente. Ele está olhando para aquilo dali e está falando assim: olha só, gente, aquilo que eu faço me torna, ou melhor, aquilo que eu não faço me torna justo. Eu não roubo, eu não trapaço, eu não adultero. E eu não sou como esse cobrador de impostos. Então, eu sou justo, eu sou bom. E automaticamente, eu fazendo as coisas agora que Deus me pede para fazer, e até mais do que Ele me pede, eu estou pertinho do Pai, eu estou juntinho dEle. E aí eu fico imaginando Deus lá do céu. Às vezes eu imagino Deus, porque se Deus fosse que nem eu... Aí, eu tenho pena das pessoas, eu falo isso, porque se Deus fosse que nem eu, acho que Deus, eu particularmente, Deus, ó, pelo amor, é ilustração, tá, gente? Deus aqui, olho para um cara que está fazendo isso, filhão, o que você está falando comigo? Tá não, mano, eu tô nem te dando atenção, cara. Você tá falando com qualquer pessoa aí, porque eu não tô te dando atenção. Eu não tô te dando atenção. Porque aquilo que você está fazendo, cara, não tem nada daquilo que eu te pedi. Nada. Nada. As coisas boas que você faz não te tornam mais próximo, não te aproximam de Deus.
Se Cristo não morresse, limpasse os nossos pecados, nada que a gente possa fazer pode nos aproximar de Deus, poderia nos aproximar de Deus. Você consegue compreender isso? Quer um exemplo, amado? Não sei se os irmãos conhecem algum espírita. Cara, esses caras estão fazendo coisa que cristão tinha que fazer. Porque Deus disse que a função da casa de oração, da casa de Deus, cuidar de quem? Dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros, né? Quantos orfanatos cristãos os irmãos conhecem? Quantas casas de velhos, de idosos, os irmãos conhecem que são de cristãos? Agora, quantas casas espíritas vocês conhecem disso? Mas isso quer dizer que eles vão ser salvos? Eles não praticam coisas boas? Eles não são generosos? Eles não estão fazendo algo para Deus? Mas o que falta neles é o quê? Conteúdo. A gente às vezes se preocupa muito com a forma e esquece do conteúdo. A gente se preocupa muito em como fazer para adorar a Deus. Enquanto Deus está falando assim, só me adora, cara. Não tem um jeito, não tem uma forma. Por isso que Jesus fala, quem foi justificado foi o publicano. Sabe por quê? Porque ele reconheceu quem ele era. Ele sabia o conteúdo que ele tinha. Ele falou, aqui não presta não. É por isso que a gente gosta de falar que Deus gosta das pessoas ruins, daqueles que conseguem reconhecer quem você é. E pra gente, o tempo todo a gente quer disfarçar isso. Não, eu peco aqui, mas eu não vou mostrar pra ninguém que eu peco nisso daqui. Uma vez eu conversando com um amigo, a gente vindo de Jardim América, e ele falou assim, pô, Estel, queria conseguir falar assim, cara, que nem você, tal, conseguir pregar, que isso, aquilo, ter conhecimento de algumas coisas bíblicas, tal, cara. Pô, queria ser muito isso, cara, mas eu não consigo, cara. Eu falo de qualquer jeito, uso várias gírias, que isso e aquilo. Eu não consigo fazer essas coisas, cara. Eu também peco pra caramba, tal. Aí eu falei assim, cara, sinceramente, eu queria me entregar na adoração ali, que nem você. Aí ele parou, olhou assim pra minha cara. Aí eu falei com ele, eu sou muito seco em alguns momentos de adoração. E às vezes eu me prendo ali. Quando eu olho para tu, cara, tu já tá derramado lá em outro universo. Eu queria ser assim que nem você nesse momento. Aí ele, mas como assim, Estel? Cara, sabe qual é o teu problema? Teu problema é achar que porque o outro é bom em alguma coisa, que você é ruim, ele é melhor do que você. Já prestou atenção nisso? Poxa, o meu ponto fraco é a mulher. Mas o cara lá ama a esposa, cara. Tá lá quantos anos casado. Eu sei que se eu dar um mole já era, eu traio. Mas o cara lá tá firme e forte e tal. Mas tu não sabe que o cara é um avarento a balde. Gosta de um dinheiro na mão e faz de tudo por dinheiro. Ama a esposa, mas ama o dinheiro. E o nosso problema é esse, é achar que, pô, ele é muito bom naquilo que eu sou ruim, então ele é melhor que eu. Não, ele só é pior numa coisa que você é bom. E é justamente, eu acho que o que Jesus está tentando trazer aqui. Se você entender que você é ruim por natureza, tanto que Davi vai falar, Senhor, em pecado minha mãe me concebeu. Reconheci quem eu sou, Senhor. Eu sei que o Senhor, olha só o que Davi fala no Salmo 51. Fala, Senhor, eu sei que o Senhor não gosta de sacrifícios. Porque se o Senhor quisesse sacrifícios, eu faria. Mas o Senhor não rejeita um coração o quê? Quebrantado. E o que Jesus está tratando é justamente disso. Quer se aproximar de Deus, quer estar perto de Deus? Seja quem você é. Reconheça aquilo que você é. Sabe, mostre a realidade de você. Não seja como o fariseu. Quer se mostrar maior, oprimindo o outro. Não, mostre quem você é.
O que Jesus está mostrando aqui é justamente isso. Por isso que Jesus vai falar, e presta atenção que a história muda, porque ele vai falar que dois subiram, um fariseu e o quê? Um publicano. Só que agora, para descer, o que Jesus fala? Desceram os dois, e o cobrador de impostos que foi justificado, e não o fariseu. Percebeu que a história mudou? Quem foi justificado se aproximou de Deus e foi relatado. Quem não foi justificado saiu e Deus nem ligou mais. O que Jesus mostra aqui é justamente isso. Falou, cara, se você quer se aproximar de Deus, entenda que os seus esforços não vão alterar em nada. Não vai alterar em nada, então reconheça aquilo que você é e reconheça aquilo que você faz. Reconhecendo isso, você vai se aproximar de Deus. E aí ele fala, por isso que os humilhados serão exaltados. E os exaltados serão humilhados. Ele está falando assim, olha só, o exaltar aí é do Antigo Testamento, de redimir, de trazer para perto. Por isso que o pedido do publicano foi justamente esse, Senhor, me redime aí por esse sangue, expia aí os meus pecados, faz alguma coisa por mim. E aí Jesus fala, então aqueles que são humilhados, que se sobrepõem àquilo que só Deus pode fazer, esses vão ser exaltados, esses vão ser redimidos, esses vão ser trazidos para perto, esses vão ser justificados, esses vão ser salvos. Mas aqueles que se exaltam, que acham que aquilo que faz prova a salvação, que acham que aquilo que fala leva ele mais próximo de Deus, que acha que denegrindo o irmão para se sentir mais santo vai fazer ele se aproximar de Deus, esses caras aí não têm a salvação. Jesus mostra aquilo que é graça aqui, falando, quer se aproximar de Deus, quer estar pertinho do Pai, não seja como o fariseu, não precisa denegrir ninguém, não adianta, não precisa se esforçar. Quer se aproximar de Deus, se submeta a Ele e a sua vontade. Só peça, Senhor, eu sou dessa forma, e eu sei que eu só posso mudar isso se o Senhor fazer alguma coisa por mim. Sabe, bata no peito e fala, Senhor, eu estou triste com aquilo que eu sou. Eu estou irado com aquilo que eu me tornei. Mas faça alguma coisa por mim. Faça alguma coisa por mim. E me transforme. E me transforme. É exatamente isso que o publicano fez. E o que Jesus fala é que ele foi justificado. A justiça de Deus é diferente da nossa. Por isso que Lucas começa falando que é de justiça. Porque enquanto a justiça do homem da parábola antiga foi feita pela insistência da mulher, a justiça de Deus não. Ela é diferente. Ela é diferente. Enquanto a justiça do homem de achar que pelos seus feitos ele se aproxima de Deus, para Deus é totalmente o contrário. A justiça de Deus é quando ele faz alguma coisa pelo homem, que se submete a ele. Que se submete a ele. Sabe, que a gente possa fazer como o publicano aqui. Olhar para Deus, reconhecer que a gente é e mudar a nossa figura, sendo justificado por Ele. Feche seus olhos nesse momento. Paizinho, nos colocamos aos teus pés, Senhor, reconhecendo quem nós somos, Senhor. Tua palavra diz que nós somos pó, Pai. Somos pecadores, Senhor. Tua palavra diz que nós não conseguiremos nada sem Ti, Senhor. E que se depender de nós, nós não vamos para canto nenhum, Senhor. Mas, Pai, sabemos que Tu é todo poderoso, eterno, que Tu és maravilhoso, Senhor, e que o Teu plano se concretizou naquela cruz, Pai. Sabe, Pai, Teu plano teve como êxtase nessa história naquela cruz, Pai. E naquela cruz o Senhor sacrificou o Teu próprio Filho para redimir esses pecadores aqui.
Pai, por isso te pedimos, Senhor, continua, Pai, que a gente possa continuar entendendo que Tu já fez a propiciação por nós, que Tu já fez a expiação por nós, Senhor, que o Teu sangue derramado naquela cruz nos livrou de todo pecado, e só por causa dele nós podemos fazer alguma coisa por Ti, Pai. Não são os nossos esforços, não são as nossas palavras, não são as nossas ações somente puras pela nossa carne que vão modificar a nossa salvação, que vai trazer a nossa salvação, mas somente quando entendemos que só o Teu sacrifício, só o Teu feito, só a Tua vontade estabelecida na cruz mudou a nossa vida. Por isso nos colocamos a Ti, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, se alguma vez nós precisamos denegrir o nosso irmão, se alguma vez nós fizemos, Senhor, algo para nos parecer mais santo. Sabe, Deus, não sei se foi tirar alguma foto no monte, Senhor, se foi denegrir o nosso irmão que está do seu lado, ou se foi fazer alguma coisa a mais para parecer mais santo, Pai. Que o Senhor nos perdoa se a nossa vontade foi aparecer. Nos perdoa, Senhor, se a nossa vontade for aparecer, porque eu sei que o Senhor não quer que a gente apareça, o Senhor quer que a gente se submeta, Pai. Pai, eu te peço, Deus, eu te peço, Pai, limpa o nosso coração, Pai, e nos dá humildade, Pai, de entender que não somos dignos, Senhor, mas que o Senhor nos justifique e nos torna dignos de se chegar a Ti. Só o Senhor pode fazer isso, Pai, por isso te pedimos, Senhor, coloque em nós um coração obediente, Pai, um coração humilde de entender que só o Senhor pode fazer alguma coisa, e a nossa única função é reagir àquilo que o Senhor já fez. Sabe, Pai, essa parábola não tem um fim, ou não fala como foi a vida daquele publicano e daquele fariseu depois desse episódio, Pai. Mas Deus, eu creio que Tu transformaste aquele publicano. Eu creio isso, Senhor. Por isso, Deus, te pedimos, Pai, que o Senhor possa mostrar pra gente quem nós somos, aquilo que nos tornamos, Senhor, os nossos feitos ruins, mas que Tu possas também mostrar que o Teu sacrifício nos liberta, nos cura, nos redime, nos justifica e nos leva mais próximos de Ti. Papai, toca em nossos corações e nos liberta, Pai, de toda religiosidade, todo feito comum, sabe, de qualquer jeito, que acaba nos matando espiritualmente, porque nos afasta de Ti e acaba transformando nós mesmos em nosso Deus. Porque os meus feitos são os melhores, porque os meus feitos que fazem alguma coisa. Mas, Pai, que a Tua palavra possa penetrar em nosso coração, Pai, e nos libertar disso, Pai, e nos tornar, Senhor, humildes a ponto de submeter somente ao Senhor, e entender que aquilo que o Senhor faz é perfeito, e não o que eu faço. E aquilo que eu faço é só uma atitude perante a Tua grandeza e a grandeza dos Teus feitos. Te pedimos, soberano, que a gente possa sair transformado daqui, Pai, que o Senhor possa olhar as nossas coisas ruins e os nossos grandes defeitos, que o Senhor possa nos perdoar e limpar, e fazer desses defeitos, Senhor, apenas passos ou degraus para se chegar mais perto de Ti, Senhor, para que a gente supere cada um deles e chegue mais perto de Ti, Pai. Nós não somos justos, Senhor, não somos santões, entendemos que precisamos de Ti, Pai. Entendemos que precisamos de Ti, Senhor. Por isso somos pecadores, e por sermos pecadores, o Senhor pode nos justificar a cada dia, Pai. Não somos santos, Senhor, porque os santos não precisam de um Salvador, mas somos pecadores porque necessitamos e ansiamos por Ti. Não somos santos, Pai, somos pecadores. Por isso te pedimos, Senhor, toca-nos a cada dia e modifica-nos a cada dia para Ti. Nos leva mais perto, Pai. Estamos Te clamando, e a Tua palavra diz que quando Te clamamos, Senhor, o Senhor inclina os Seus ouvidos ao nosso clamor. Por isso o Senhor atendeu aquele publicano e ele foi justificado. Por isso estamos aqui clamando, Senhor, ser propício por mim, tenha misericórdia de nós, cuida dos nossos corações, Pai, e liberta-nos, Senhor, de tudo aquilo que nos afasta de Ti. É isso que Te pedimos, Senhor. É isso que Te pedimos, soberano.
Santo, santo é o teu nome, Deus. Aleluia. E graças a Deus. Amém. Oh, glória. Querer ser santo por suas próprias obras, fazer o bem é um dever de todos. E se eu faço bem, do que eu tenho que me gloriar? Ah, mas é porque eu dou leite ninho a mim, a meus filhos, né? E aí? Vai deixar teu filho com fome? Fazer o bem é um dever de todos. Se eu acho que eu sou mais santo que os outros, porque eu faço alguma coisa a mais que os outros, coitado de mim. Bem dizia o poeta, e o poeta cristão dizia: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará. Me ajuda. Mas um desejo eu tenho, de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração. Meu mestre, dai-me um coração. Fiquem de pé. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração. Vocês conseguem cantar de novo? Se tu olhares, Senhor, feche os olhos, fala com Deus. Nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho, de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Dai-me um coração. Oh, glória.